O primeiro pingo de café quente atingiu o chão do restaurante com um som áspero e desagradável. Foi nesse instante que todas as conversas no ambiente cessaram. Afinal, o auxiliar do xerife não havia derramado a bebida por acidente. Ele inclinou a xícara de propósito, devagar, sorrindo enquanto o líquido escuro escorria e se espalhava perto das patas do pastor alemão. O cão permanecia imóvel ao lado do banco, e o silêncio que se seguiu pesava mais do que o barulho de pratos sendo lavados ou o zumbido dos ventiladores de teto antigos. Todos ali sabiam que aquilo não tinha nada a ver com café. O homem sentado não se mexeu de imediato. Não ergueu a voz, não fez nenhum gesto brusco. Mesmo com os policiais ao redor observando cada movimento seu, esperando qualquer reação que pudesse ser usada para provocá-lo ou puni-lo, ele manteve uma das mãos apoiada na mesa e a outra próxima à coleira do animal. Sua postura era calma, controlada, como se contivesse muito mais do que apenas um cachorro, como se reprimisse anos de disciplina gravados em músculos e ossos. Luna, a cadela pastor alemão, percebeu a tensão antes de todos. Suas orelhas se moveram levemente quando o cheiro do café quente se misturou ao odor de medo e arrogância no ar, mas ela não se levantou. Seus olhos permaneciam fixos no rosto do dono, confiando nele por completo. Ela havia sido treinada para ler sua respiração, sua postura, a menor mudança em sua energia. E, naquele momento, ele era uma muralha de tranquilidade, inabalável. Limpe isso. A ordem do auxiliar soou alto o suficiente para que todos no restaurante ouvissem. Um dos colegas atrás dele riu e cutucou o outro, como se aquilo fosse apenas um entretenimento bobo durante um turno monótono. Alguns clientes desviaram o olhar, fingindo não notar, porque era mais fácil não se envolver. A garçonete, parada perto do balcão, segurava a cafeteira com as mãos trêmulas. Seus olhos oscilavam entre os distintivos dos policiais e o homem de uniforme camuflado, pois algo nele não se encaixava. Apesar da provocação, ele mantinha a postura ereta, o olhar firme, sereno, mas cortante como uma lâmina guardada na bainha. O homem baixou os olhos lentamente para a poça de café no chão e depois os ergueu novamente para encarar o auxiliar. Por um breve instante, sua expressão mudou, não de raiva, mas de reconhecimento. Um tipo de compreensão que surge quando já se viu aquele comportamento antes, em lugares muito mais sombrios do que um restaurante à beira da estrada. Lugares onde o abuso de poder era comum e a compaixão, rara. Já acabou? Perguntou ele, em voz baixa. Sua fala era equilibrada, controlada, sem ameaça alguma. E isso tornava a situação ainda mais desconfortável para os homens que o cercavam, pois eles esperavam uma reação, não aquela frieza calculada. O auxiliar bufou, desdenhoso, e se aproximou, quase encostando o distintivo no peito do homem. Foi então que notou o cachorro de verdade. Observou como os músculos de Luna estavam tensos, como seus olhos acompanhavam cada movimento sem agressividade, sem medo, apenas com prontidão. Que cachorro obediente, comentou o auxiliar, sorrindo. Com a bota, empurrou a xícara quebrada, espalhando ainda mais a sujeira. Seria uma pena se ela fosse treinada para morder a pessoa errada. Foi nesse momento que o homem se levantou, devagar o suficiente para que ninguém pudesse acusá-lo de agressividade. Quando atingiu sua altura máxima, o ambiente pareceu encolher. O ar ao seu redor mudou, e até o policial que ria antes parou de sorrir, sentindo algo que não conseguia explicar, algo antigo, perigoso e paciente. Sem pressa, ele enfiou a mão no bolso e retirou um par de placas de identificação gastas pelo tempo. Deixou-as balançar na palma da mão enquanto encarava o auxiliar diretamente nos olhos. Sua voz continuava calma, controlada, mas carregada de um aviso claro: você deveria pensar bem em como vai começar o seu dia. Ninguém ali sabia ainda, mas o erro já havia sido cometido. Não se tratava de café, nem de um cachorro, nem de orgulho ferido. O problema era que aqueles homens haviam escolhido o alvo errado. O homem tranquilo que estava ali tinha sobrevivido a coisas que eles só fingiam ser corajosos o suficiente para enfrentar. E ele aprenderá, muito tempo atrás, que às vezes a reação mais perigosa é a paciência. As placas de identificação refletiram a luz por um instante, o suficiente para alterar a expressão do auxiliar.
Não porque ele entendesse o que elas significavam, mas porque aquela serenidade após uma humilhação só podia vir da experiência, não de bravata. O restaurante ficou ainda mais silencioso quando o homem guardou as placas e se sentou novamente, sem que ninguém lhe pedisse. Acha que isso me assusta, disse o auxiliar, forçando uma risada que não convenceu. Olhou para os colegas, e um deles riu alto demais, embora seus olhos não parassem de voltar para a cadela pastor alemão, que não se movera um centímetro, não rosnara, não quebrara a disciplina, como se fosse esculpida em pedra. O homem, então, deixou seu olhar percorrer o ambiente, encontrando os olhos daqueles que fingiam não estar observando. Sua voz alcançou todos sem precisar ser alta, firme, mas carregada de verdade. Eu só vim aqui para comer, como todo mundo. Não procurei encrenca. Ah, retrucou o auxiliar, cruzando os braços. Por que encrenca parece seguir cachorros como esse? O homem assentiu devagar. Sim, às vezes segue. Principalmente quando as pessoas não sabem a hora de parar. Nesse momento, o cozinheiro mais velho, atrás do balcão, falou. Sua voz tremia, mas havia determinação nela. Rapaz, disse ele, dirigindo-se ao auxiliar, talvez seja melhor deixar o homem em paz. O auxiliar se virou bruscamente, com raiva estampada no rosto, mas antes que pudesse responder, a porta do restaurante se abriu. Um homem alto, de uniforme impecável, entrou. Sua presença era inegável, e seus olhos percorreram o salão até se fixarem na cena perto do banco. Xerife, murmurou um dos policiais, baixinho. O xerife se aproximou devagar, observando o café derramado no chão, a tensão no ar, e tudo o que ainda estava por vir. O xerife avaliou a postura rígida de seus auxiliares, o homem de uniforme camuflado e, por fim, o pastor alemão, cujos olhos o acompanhavam com uma calma vigilante, mas sem ameaça. O que está acontecendo aqui? Perguntou. Antes que alguém pudesse responder, o homem sentado no banco se levantou novamente, virando-se de leve para que o xerife pudesse ver melhor a insígnia no ombro e o distintivo que ele nunca precisará esconder, porque nunca fora necessário. Não há problema, disse, com uma voz serena. Os olhos do xerife se fixaram nele, e algo como reconhecimento lampejou em seu rosto ao notar os detalhes, a postura, as cicatrizes que não vinham de acidentes de treinamento. O tom do xerife mudou na mesma hora. Zer? A palavra saiu hesitante, quase como uma pergunta. Posso ver sua identificação? O homem a entregou sem cerimônia, e quando o xerife a leu, o sangue lhe sumiu do rosto. Sua mandíbula se contraiu enquanto a realidade se assentava. O nome diante dele pertencia a alguém sobre quem se falava apenas em salas fechadas, alguém que não aparecia nas manchetes, alguém cuja ficha não caberia em uma única página. Ele devolveu o documento com as duas mãos. Minhas desculpas, disse, firme. Então, virou-se para seus auxiliares, e sua voz baixou a um nível que carregava autoridade genuína. Vocês todos. Fora. Agora. Ninguém questionou. Ninguém riu. As cadeiras rangeram enquanto os policiais se retiravam, a confiança diante substituída por algo que beirava o medo. O homem voltou a se sentar, finalmente soltando o ar. Luna relaxou um pouco, encostando o corpo no seu joelho, e ele pousou a mão sobre sua cabeça, ancorando os dois. A garçonete se aproximou devagar e colocou uma xícara de café fresca na mesa, sussurrando, é por conta da casa. Ele assentiu, agradecido. Não sorriu. Não precisava. Porque justiça nem sempre chega com algemas ou gritos. Às vezes, ela vem em silêncio, na forma de revelação, consequência e respeito. Quando terminou sua refeição, o salão aos poucos recuperou o movimento. Mas ninguém esqueceria o que acabará de presenciar, e os policiais lá fora aprenderam uma lição que carregariam por muito tempo, que poder sem autocontrole não significa nada, e que os mais perigosos na sala são, quase sempre, aqueles que nunca anunciam quem são.